O Flamengo agora, ele é muito notícia. O Flamengo agora tem que ser aplaudido, tem que ser estudado, tem que ser copiado por muita gente. E esse momento do Flamengo é especial também na sua torcida. Vamos dar uma olhada, por exemplo, na Libertadores, o que a torcida do Flamengo já fez nesse ano, superando a média de público de sua única conquista, que é 81. Em 81, o Flamengo teve de média, muita gente fala, mas antes levava mais gente para o estádio. Traz os números, porque em 81 o Flamengo levou 42.965 pagantes por jogo. E a média desse ano está em 60 mil. Vem ao encontro de tudo que eu acabei de dizer aqui. O Maracanã era muito maior em 80. Mas a Libertadores era mais chata, os times que vinham jogar eram ruins. Hoje é outra situação, outra realidade. Não tinha essa grandeza. No Campeonato Brasileiro, a torcida do Flamengo tem falando que narramos jogos daquela época, hein, Kleber Machado? Que bom que eu vou usar a experiência de vocês até para comparar com o time de 81. Eu não. Campeonato Brasileiro, a torcida do Flamengo também tem dado um espetáculo. Todo ano que o Flamengo é campeão, ela tem uma média incrível de público, como em 80, que é a melhor média da história do Brasileirão, 66 mil pagantes. Em 82, 62 mil pagantes, ano do Bi. Não, e sempre que o Flamengo vai bem, aumenta a média do campeonato. Sim. Nossa maior média histórica é a Copa União. A terceira maior média é o ano do Tri do Flamengo, 59.332 pagantes. A quarta melhor média, ela é do Galo, em 77, quando o time foi campeão com uma equipe histórica. Aliás, foi vice-campeão com uma equipe histórica. O único vice-campeão invicto. Isso. E a desse ano é a quinta maior média da história do Campeonato Brasileiro, com o Maracanã muito menor. O Maracanã está pequeno para a torcida do Flamengo, agora tem um negócio com o Maracanã, também. olha só, com o Maracanã muito menor, com o Mineirão menor, com o Morumbi menor, com o Pacaembu menor, com os estádios muito menores. E muito melhores. Agora, não havia também o projeto de sócio-torcedor, que é algo que exige uma fidelidade do torcedor. Mas não é legal? Olha esse número. Claro que é legal. Olha esse número. Acho que você não se impressionou com esse número. Eu acho impressionante, gente. O torcedor do Flamengo está colocando por jogo esse ano no Campeonato Brasileiro 53 mil pessoas. Os ingressos são mais caros do que eram nos anos 80. Hoje você tem uma concorrência maior de futebol, maior de coisas para fazer. O Maracanã está bem menor e, no entanto, a média é espetacular. 53 mil pagantes por jogo. Você pode assistir ao jogo em casa, coisa que você não conseguia ver com tanta frequência, né? Todos os jogos em casa você tem o Premier. Tem o Premier. Cara, eu acho que é um dado espetacular. Ou seja, se você tem um time que empolga o torcedor, que mais do que empolgar o torcedor, ele faz bem ao... Agora está na moda falar ecossistema, né? Eu tenho ouvido isso. Faz bem ao ecossistema do futebol. Né? Se você tem tudo isso, com toda a concorrência, com a TV mostrando, com o horário diferente, com o dia diferente, o cara vai no jogo. Claro. Porque o cara vai no jogo. Mas é a torcida do Flamengo, que é grande, que é apaixonada. Tem outros componentes. Todas vão. Tem outros componentes. Todas vão. Quando você não Pega teve... o Atlético, quando ele foi campeão da Libertadores, quando ele estava voando. Lógico. Pega o Cruzeiro. Esse ano, o Santos, que tem um estádio menor, tem uma média que parece bem boa na vida as do melhores Miro. médias do Campeonato Brasileiro. A do Flamengo é a melhor. A do Corinthians, apesar desse futebol horroroso estádio, que o time né? joga, lógico, não. também tem isso. Isso que ele falou. Eu compro o ingresso para assistir o jogo da segunda rodada, porque eu vou poder comprar com algum primeiro lugar na fila. A gente tem públicos bons esse ano no Campeonato Brasileiro. A do Flamengo é muito fora da curva. A do Corinthians eu acho até espetacular pelo que joga o time. Desculpa, mas o peso dos estádios aí, na média, é fundamental. Também, eu sei. Gente, com todo respeito, você vê. São números muito bons. As torcidas do Ceará são extremamente apaixonadas. Eu gosto dessa aqui, essa última coluna aí. A ocupação de estádio. E o Castelão também é um estádio reformulado. Top de linha. O Maracanã Claro, mas o Castelão, com 25 mil, o Ceará, e com 37 de ocupação, tinha que ser maior. Não, é difícil. Ocupação? Mas ocupação, o Castelão tem 60 mil lugares, cara. Estamos falando de um estádio muito grande. Porque é muito fácil você tratar, por exemplo, por exemplo, vamos tratar aqui. Então eu queria ver um time que tem estádio menor, para ver como é que é. O Inter, por exemplo, tem estádio menor. O Vasco. 65% de ocupação, 19 mil de Ótimo. Sim, Kleber. Não é ótimo? Sim, mas se o Vasco resolver jogar no Maracanã, ele vai aumentar a média de público dele. Vai aumentar. Vira a página então pra gente mostrar. É isso que eu tô dizendo. Médias. O percentual de ocupação tem muito a ver com o tamanho do estádio. Não, claro, não é isso que eu... Não. Então, o pessoal... Não, então, Luiz Roberto, mas aí é que assim,
Pode ser que eu esteja enganado. Para mim, quando eu digo que o percentual de ocupação é que é o legal, se um time está bem, se um time provoca uma discussão bacana, se o time está dando prazer em ver jogar, seja qual for o estádio, porque o Fluminense está com 18 mil, 27%. Você me dirá, pô, mas é no Maracanã. Se ele jogasse num estádio para 20 mil pessoas, ele estaria com 80%. Será que estaria? Provavelmente. Provavelmente. Se tivesse um estádio com nível de conforto, eu não tenho nenhuma dúvida. Mesmo nível de conforto. A questão do... Olha, você não acha que 30% esses são os guerreiros, 18 mil guerreiros, para ver se o Fluminense jogava um jogo. Esses são os heróis do Fluminense. Não, Kleber, eu não acho. O Maracanã é um estádio muito grande. No caso do Brasil... Você prefere o número absoluto eu prefiro o número, a média de porcentagem? Público. Claro, por um simples fato. Porque eu estava falando do Santos. Eu vi lá o Santos, 10 mil. Sim. Com 60 e tantos por cento. A Vila Belmiro. Então, mas se a minha casa é pequena e eu consigo recebê-los na minha casa de uma maneira confortável, agradável, vocês se divertem lá, a gente pede... Você nunca foi convidado. Pede uma pizza. Eu já fui várias vezes e já frequentei a sua casa várias vezes. Muito obrigado. Você vê que... Amigo é amigo, né? Amigo é amigo. Tem amigo e tem colega. A escolha do Santos de jogar na Vila Belmiro... Meu colega. Ou no Pacaembu é uma escolha que tem... Mas o que eu só acho que, no caso do Brasil... o ticket médio tem sua importância. É cruel você querer ser 80% de Maracanã para todos os times. Esteja bem. Se você tem que estar muito bem e jogar com 50 mil de média, você está com 80% de ocupação no Maracanã. E se fosse no estádio menor, é a mesma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu era locutor de rádio, fazia a mesma coisa. Estamos aqui, Vila Belmiro, estádio lotado, máximo, 12 mil pessoas. Aí, à tarde, São Paulo joga no Morumbi, meio vazio, 30 mil. Agora, eu acho que é proporcional média... ao interesse e às metas que os times têm. Então, por exemplo, o Fluminense, que aumentou o seu percentual nesse momento, mas é difícil. Com sua torcida sendo, como você disse, guerreira pra caramba. Sim. Embora o Fluminense esteja mais sedutor de ver jogar, por exemplo, do que o Botafogo nesse momento. É uma discussão difícil essa. O que você prefere, jogar para o estádio de 10 mil lotado ou para o estádio de 80 mil com... 40 mil, sem dúvida. Sem dúvida. Com 50%. Para o ambiente, assim? Sem dúvida. Você prefere jogar no Maracanã com 40 mil ou na Vila Belmiro com 10 mil? É simples a conta. Deixa eu mostrar a média histórica dos pontos corridos, que eu acho que ela é muito baixa. Assim, ela tá muito melhor esse ano, mas é historicamente baixa. Ó. Os pontos corridos começam em 2003 e ali a gente teve uma média de apenas 10 mil por jogo. Média o quê? De público? De público. 26 times, né? Em 2004, 7 mil, ridículo, vergonha, 7 mil por jogo. E vários jogos fora dos estádios importantes, tudo isso, estádio é decisivo nessa história. 2005, aqui, tá, Corinthians campeão, jogava no Morumbi muitos jogos, média muito baixa, 13.600. Aí 2006, 12 mil, 2007, 17 mil, 2008... Então, 2007, como é importante, Corinthians e Flamengo são decisivos nesses quesitos. Hoje em dia, até um pouco menos, porque a gente tem médias absurdamente altas de Fortaleza, de São Paulo, de outros de São Paulo, todo ano joga para a média de 30 e tantos mil, né? Por exemplo, 2007, não sei se você se lembra, o Flamengo teve 5 jogos no Rio de Janeiro adiados. E aí, quando ele emplacou essa sequência de 5 jogos, ele botou 85 mil pessoas por jogo no Maracanã e turbinou a média do campeonato. Inclusive, chegou na fase de classificação da Libertadores, naquela arrancada por causa do PAN. Verdade. O estádio foi usado por PAN. Agora, Luiz, 2009, por exemplo, quando de novo sobe a média para 17, é o Flamengo campeão. Agora, olha esse ano é o primeiro ano na história dos pontos corridos que a gente tem mais de 20 mil por jogo. Oi? Esse ano é o primeiro na história dos pontos corridos. Sim. Que a gente tem mais de 20 mil por jogo. Na verdade, ano passado, 22 mil e pouco, a Copa União é o maior público médio da nossa história ainda. Exato. Primeira vez com 20 Primeira vez. Pra vocês verem como o Campeonato Brasileiro leva pouca gente ao estádio. Ano passado, o Flamengo foi vice-campeão, o Palmeiras foi campeão. E a média foi de 18 mil. O que acaba com a lenda de que antigamente lotava estádio, né? E Palmeiras e Flamengo tiveram médias altas no ano passado. Sim, mas a média desse ano é uma média legal, de 21.129. Mas ainda assim, a média brasileira, quando você compara com as médias de público lá fora, ela é muito baixa. Muito baixa. Mas nós temos um outro impacto aí também. Mas como é que são os estádios lá fora? Então, mas o estádio lá fora... Não, o tamanho. Eu tô te mostrando a ocupação, Kleber. Na Alemanha, a média de... A Alemanha é um sucesso de público.
A média do campeonato alemão é de 43 mil. E 89 de ocupação. A Inglaterra é o mais de todos. A Inglaterra é a maior ocupação. 96. Mas agora ele me deixou louco. Não deixei louco, Kleber. A Espanha tem 27 mil de média de público, com uma ocupação 74. É que a diferença é outra. Olha os Estados Unidos. Tá ali na tela. 21.328 de média de público para uma ocupação de 83% dos estádios. Bem menores do que antigamente. O Brasil tem uma média de ocupação inferior à da Argentina. A nossa média está legal esse ano, mas a ocupação é de 47%. Muitos estádios muito maiores do que os da Argentina, gente. É simples a média de ocupação. Essa conta para mim. Mas você não acha baixa, Luiz, nossa média? Média de ocupação? Não acho, porque os estádios são muito grandes. Ele me deixou louco agora. Porque na Inglaterra o que acontece? Os times todos que têm estádio para 25 mil lotam porque eles vão jogar só para se divertir. Eles não querem ganhar nada, não querem ir para Copa nenhuma. É um jeito de torcer diferente. Lógico. É um jeito de ver futebol diferente. Sem dúvida, aqui vai lotar a ressacada. Todo jogo? Se o time estiver disputando uma vaga, vai lotar, vai ter fila até a beira-mar. Então nós temos, assim, dentre as, como é que você falou, as fragilidades, nós temos uma fragilidade de comportamento. Sem dúvida. O nosso modo de acompanhar futebol é só se o nosso time estiver bem. Kleber, o Grêmio tomou de 5 do Flamengo e foi jogar a G4 do Campeonato Brasileiro. Domingo tinha 7 mil pagantes na arena, domingo, no jogo Grêmio-Botafogo. Porque tem impacto, resultado no Brasil. Então tem não tem solução, então. Mas além do resultado, você não acha que se os jogos fossem melhores, você não acha? No Brasil, não. Vou fazer uma sugestão para você. Para de gastar tempo com média, porque por esse raciocínio... Média de público é importantíssimo. Solução a média tem. de público, mas você está pensando... eu sempre pensei em ocupação. Porque, gente, se o Fluminense está disputando o título, a média do Fluminense é de 50 mil. Além do resultado... Assim no Brasil. Mas Luiz, você não acha que se a gente tivesse times jogando um futebol mais agradável... Eu acho que não. Além do resultado... Não acho que não. Acho que vamos aumentar a média. Isso. Mas não vai ser nessa proporção. Porque além do resultado, mas o que leva também as torcidas na Inglaterra não é ver um bom espetáculo? O cara nem sabe o time que vai ter. Eles compram logo os ingressos pro ano inteiro. Vai vir, eu vou ver o Manchester, eu vou ver o Liverpool, vou ver o United. Porque você sabe que vai ser um grande espetáculo. Mas aqui no Brasil... O Brasil te dá motivo para você ir a qualquer jogo? Não domingo, para quinta-feira que vem, tem 18 mil ingressos vendidos para a torcida do Flamengo e 1.000 para a torcida do Goiás. E 1.000 para a torcida do Goiás. E até porque comprar ingresso no Brasil é um negócio que não é fácil comprar ingresso. Mas há uma incongruência nisso que nós estamos falando. A performance do time no Brasil conta. Há uma incongruência. Me parece que agora, mais do que já foi, nunca tinha pensado nisso. Eu não sei nisso. o que é uma incongruência, mas tudo bem. Há uma diferença, é uma coisa que Você não sabe o que é uma incongruência? Eu não sei. É uma coisa que não... Lá em Porto Ferreira não chegou. É uma coisa que não conjumina. É uma coisa que não combina. O cara está dormindo no sofá, conjumina chegou. Lá em Porto Ferreira falando. O cara agora está assistindo a seleção, deu aquela cochilada no sofá, mas incongruência. Você nunca estudou na matemática, grupos congruentes, mas você não menospreze o público do seleção. Não, claro que não. Não, o que eu fico pensando assim, você falou assim, se nós tivéssemos... Só tem gente top assistindo nosso programa. Se nós tivéssemos espetáculos mais brilhantes, nós não teríamos uma média de público melhor? Só pelo espetáculo? Ele disse que não. Não disse Veja que só, não. Disse que tem nem dúvida, tanto. Tem dúvida. Não. Vai aumentar. Claro, a média do Fluminense de 19 mil pessoas, pelo raciocínio que nós estamos levando, por número, 19 mil pessoas como média do Fluminense, a 11ª, eu acho, do campeonato, é uma boa média. A ocupação é baixa porque é no Maracanã. Claro. Mas 20 mil pessoas é uma média bacana. Se o Fluminense jogasse no Pacaembu, ele ia ter 60% de... Pacaembu está com 30 mil hoje, 35. Bom, não importa. 40 mil Pacaembu. 20 mil. Mas o Pacaembu sempre... Um jogo proporcional... Em São Paulo, nós somos de São Paulo, nós somos num tempo que... Hoje isso mudou porque a cidade cresceu para aquele lado de lá. Mas a gente é de um tempo, o Rizek deve ter pego essa época também, de um tempo que um jogo, exatamente o mesmo jogo no Morumbi dava 10 mil pessoas. E no Pacaembu dava 20. Não, claro, porque o Morumbi era considerado longe. Morumbi, isso tinha metrô, como tem hoje, Morumbi, à noite, no frio, era jogo para 1.000 pessoas. Não tinha transporte público, o que eu estou achando que nós não vamos ter... Essa é uma conta que, infelizmente, simples. O futebol brasileiro precisará, então... Não vai ser só espetáculo, não vai lotar estádio. Porque precisará, então, mudar o jeito de comercializar o ingresso. Mudar o jeito de fidelizar o torcedor. E aí vai passar. Mas sócio torcedor é uma excelente ideia. Porque, o cara não precisa necessariamente tirar o jogo, ele contribui mensalmente. Aí nós voltamos da incongruência. Mas deixa eu fazer porque uma pergunta. Se o Corinthians joga o futebol sonolento, blá, 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 fato é. E a média do Corinthians é de
40 mil pessoas, é porque o cara topa ver o Corinthians sonolento, porque um dia ele precisa ver o Corinthians alegre e eu vou fazer uma outra pergunta para você. O Flamengo joga o futebol... que eu tô indo pro seu lado, tô começando a concordar com você. Não é só a qualidade, é o modo como você vê. Você tem que quase obrigar é óbvio que não é só a qualidade. É a pergunta que eu vou te fazer agora. Mas é óbvio que não é só a qualidade. Não, é também. Qual é o terceiro time da média para o São Paulo? O terceiro time que a gente mostrou ali, não lembro de cabeça. É o São Paulo? Eu acho que é o São Paulo. Acho que é o São Paulo. O São Paulo. Ano passado. Ou o Palmeiras, né? Não, é o Palmeiras, eu acho. Eu acho que é o São Paulo. Achei põe aí pra gente, põe aí pra gente. Frustrante. O que foi o jogo, o São Paulo... Atlético. Frustrante. Mas então... Nem sei quanto deu. Põe aí pra gente. Então, nem vai sei botar. quanto deu, Que é a mas pergunta que eu te faço. Assim... O São Paulo, que tem um estádio grande acho também... que é o Palmeiras, portanto, o terceiro. É o São Paulo. É São Paulo. O Palmeiras é quinto, Fortaleza é o quarto. Tá. Então, por que o Fortaleza, né? Esses ingredientes todos contam. Por que o Fortaleza, que também joga no Castelão, ele tem jogado mais no Castelão? Só no Castelão. É o ano do centenário do que- Fortaleza, a torcida tá... Pô, o Fortaleza voltou. Pois é, mas a Fortaleza Por que voltou o pra primeira Fortaleza tem divisão. quase 31 mil, Deixa o eu Ceará posso tem falar? 25 e a Essas respostas vão estar todas na... O Fortaleza e o Ceará têm objetivos diferentes do São Paulo, do Flamengo e do Corinthians no campeonato. Então, para o torcedor do Fortaleza, que é apaixonado, Vamos ficar. repito, vamos ficar, vamos acoplar. E é prazeroso ir para o Castelão, Ceará, é fácil ano ir para o Castelão. passado. Tá todo nesses componentes. Aí a gente volta para o Morumbi. O São Paulo vai receber o Flamengo. O Flamengo está jogando o futebol mais bonito, talvez, do continente. Tem essas estrelas todas. Pode ser campeão a qualquer momento. Suponhamos que o São Paulo estivesse em 13º. Quantos pagantes? Pois é, não sei. 18 mil, 17 mil, se tanto. Não, hoje eu Se tenho o Flamengo dúvida. tivesse Hoje eu em tenho frangalhos dúvida. e o São Paulo disputando o título, 50 mil. 70 mil. Quanto deu São Paulo e Atlético Mineiro, você então, lembra? Não sei, não lembro. Porque mas eu achei que o assim, público não foi alto, não estava bom. o público Porque, não foi gente, alto e a direção do São Paulo aumentou o preço do ingresso para Mas São eu Paulo e tenho Atlético minhas Mineiro. Mas é dúvidas. porque nós temos a performance conta no Brasil. O que você acha? São Paulo e Flamengo hoje, o São Paulo em 13º e o Flamengo jogando o que tá? Não passa Ia de dar 20 10 mil? Não passa de 20 Não, mil. Ou o torcedor iria? Eu acho que tem Morumbi. muita gente que quer ver o Flamengo jogar. Mas não a ponto de encher. Mas não sei, ô Luiz, por exemplo, você falou, o tenho torcedor dúvida, que né? compra Não, os tickets do City, que compra os tickets, mesmo sem ser torcedor daquele time, o cara tá turistando pela Inglaterra, ele sabe que se ele for ver um jogo do City no estádio vai ser divertido. Hoje, ó, eu trabalho com futebol, Você sou sabe- tarada por futebol. eu acho que o cara passo vai ver, muitos Sabe qual dos foi- meus domingos. Sabe qual foi o percentual de, entre aspas, estrangeiros no Maracanã, no jogo Flamengo e Grêmio? 28% de pessoas de fora do De Rio fora do vieram Rio, de avião.